Muito bem, meus amiguinhos. Nós estamos aqui para corrigir as atividades da semana 4 do PET 7. A Amanda vai fazer a correção com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar. Aproveita esse momento para tirar dúvidas, ok? Amanda, são todos seus. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aí a tela? Sim, tô vendo sim. Ah, então tá. Tem que aumentar, tá bom, dá para ler. Tá bom, tá de boa. Então tá bom. Então vamos lá, né? Hoje então é a nossa última live, né? Nossa última aula aí, nós vamos resolver os Era pra estar exercícios. aparecendo você, mas, tipo, tudo preto. Não sei se era pra estar Ah, aparecendo. não tá. Ah, não tá aparecendo a tela compartilhada? Não, tá Então, só o peraí. seu rosto. E agora? Ainda não. Parece que entrou alguém aí. Entrou, Não, João? sou eu. João? Ah. Todos veem ou não? Aquela hora você tá... Frank. Ô, Frank, pergunta pro João aí se ele conseguiu entrar pelo link ou pelo Google. E aí, João? Saiu. Ixi. É melhor não perguntar nada, não, senão ele sai. Era Gamão. É melhor ficar quieto. Aí entrou outra pessoa agora. Todo mundo tá vendo a minha tela compartilhada ou não? Eu tô. Sim, eu tô vendo. Pedro tá vendo? Só tô vendo seu rosto aqui. Na foto. O que será? Eu vou Pedro, sair e vou entrar de novo. Não, às vezes é lá no... Você tá travando, tá fixado o rosto dela, vai. Isso. Deixa eu ver. Será que ano que vem vai ter aula presencial? Tomara torcer, que vai ter. Né? Torcer. Não, é muita atividade, nossa. Ô, Pedrão, tô esperando as suas, hein? Tem que enviar aí. E agora, todos estão vendo? Agora tá. Beleza. Então, eu vou começar. Pedro, tá vendo? Eu tô. Ah, então tá jóia. Então, eu vou pedir só para vocês desligarem o microfone de vocês para facilitar, mas tendo dúvida é só ligar o microfone e perguntar, tá bom? Então, essa é a nossa aula, né, da semana 4 do PET 7. E nessa aula, basicamente, nós vamos trabalhar com problemas. Então, nós vamos resolver alguns exercícios aqui, né, sobre o conteúdo que nós estamos vendo nesse PET, volume 7, que é o conteúdo de equação, sistemas de equação e inequações. Aí, nós temos aí os probleminhas. O primeiro, ele diz o seguinte: a soma de dois números é 115 e a diferença entre eles é 41. Determine esses números. Só um instante que eu vou tentar colocar aqui na tela para eu ver o que eu estou fazendo. Aí. Então tá. Então o problema diz que a soma de dois números é 115 e a diferença entre eles é 41. Eu não sei que números são esses, eu quero determinar esses números. Então vamos chamar esses números de x e de y, já que eu não sei quais são esses números.
Então, se a soma deles é 115, eu posso escrever isso como x mais y igual a 115. E se a diferença entre eles é 41, eu posso escrever isso como x menos y igual a 41. Isso aqui caracteriza um sistema, né, de equações. E aí, para nós sabermos quais são os valores de x e y, então basta nós resolvermos esse sistema. E aí tem duas formas de resolvermos um sistema de equações. Pelo método da substituição ou pelo método da adição. Aqui, então, eu vou utilizar o método da adição, porque eu percebi que eu tenho aqui na primeira equação mais y e na equação de baixo eu tenho menos y. Então, já de cara, eu posso cancelar mais y com menos y quando eu for somar essas duas equações. E aí, nós vamos ter o seguinte, então, ó. Aqui é cancelando y e menos y. Então, cancelando y e menos y, né? E usando o método da adição, nós vamos fazer. Vamos cancelar aqui o mais y com o menos y, e aí nós vamos somar, né? Adicionar essas duas equações. O que vai sobrar do lado esquerdo? Vai sobrar x e x. Do outro lado, vai sobrar 115 e 41. Então, x mais x, 2x. 115 mais 41, 156. E aí, nós temos que passar, então, o 2 dividindo, né? Ele está multiplicando aqui por x, ele vai passar dividindo para o outro lado da igualdade. E aí, nós vamos ter x igual a 156 sobre 2. Isso vai dar x igual a 78. Então, encontramos o valor de x. Agora, para encontrarmos o valor de y, basta nós substituirmos esse valor de x igual a 78 em qualquer uma das duas equações originais lá do sistema. Aqui eu vou substituir na primeira, poderia ter sido na segunda também. Então, x mais y igual a 115 é a primeira equação. Então, eu vou substituir x igual a 78, que foi o que eu acabei de encontrar, mais y igual a 115. E aí, eu posso já isolar o y, né? Deixar o y de um lado e tudo que é número do outro lado. Então, vamos ter y, né? Continua do lado esquerdo da igualdade, igual a 115. E o 78, ele passa para o outro lado da igualdade com operação inversa. Menos 78 agora. Então, y vai ser igual a 37, pois 115 menos 78 é 37. E aí, nós encontramos, então, x e y. Então, o problema, ele só pede isso, ó, determine esses números. Então, nós vamos determiná-los. Então, os números são x igual a 78 e y igual a 37. Essa é a resposta, a solução, né, para o nosso exercício. Agora, se tiver dúvida, a gente só perguntar. Agora, eu vou para a questão 2, então. Pedro tem 3 anos a menos do que o sextuplo da idade de Marta. Qual é a idade de cada um, sabendo que a diferença entre as idades é 27 anos? Então, não sei a idade de Pedro e nem a idade de Marta. Só sei que ele tem 3 anos a menos do que 6 vezes a idade dela, né? Sextuplo indica 6 vezes mais, aqui no caso. E eu sei que a diferença das duas idades, da idade de Pedro e Marta, é 27 anos. Então, vamos chamar a idade de Pedro de X e a idade de Marta de Y, já que nós não sabemos quais são essas idades. E aí, como o problema diz que a diferença das duas idades é 27, então, nós já podemos dizer que x menos y é igual a 27, né? A diferença das duas idades é 27. E aí nós temos também, né, que Pedro, ele tem 3 anos a menos do que 6 vezes a idade de Marta. Então, logo, nós temos que, se a idade de Marta nós dizemos que era y, né? E a idade de Pedro era x. Então,
Pedro tem 3 vezes menos do que 6 vezes a idade de Marta. Então, 6 vezes Y, que é a idade de Marta, menos 3 é igual a X, que é a idade de Pedro, certo? Pedro tem 3 anos a menos que 6 vezes a idade de Marta. É isso que essa expressão representa. Então, aí nós já temos as duas equações e podemos montar o sistema, né? Essa equação x igual a 6y menos 3. Eu só troquei aqui o lado, tá? Que aqui eu representei 6y menos 3 igual a x. Aqui no sistema eu coloquei x igual a 6y menos 3. Só mudei os lados, mesma coisa. E x menos y igual a 27, que era a primeira equação que nós tínhamos visto lá em cima. Então, aí nós podemos usar um dos dois métodos, né, para resolver esse sistema. Nós vamos usar aqui o método da substituição. Porque, ó, observe que x, ele já está isolado na primeira equação. X igual a 6y menos 3. Então, basta usar o método da substituição, né, aqui nesse caso. E aí, então, substituindo esse x aí, que está isolado na primeira equação, substituindo ele na segunda equação, nós temos assim, ó. Ó, a segunda equação é x menos y igual a 27. Quanto que é x que está isolado? É 6y menos 3. Então, no lugar de x aqui, vou colocar 6y menos 3. Coloquei em parênteses para representar mesmo x. Menos y igual a 27. E aí, 6y menos y é 5y. Igual, do outro lado da igualdade nós temos 27. E esse menos 3 aqui, ó, ele pode passar para o outro lado da igualdade como mais 3, com o sinal inverso, né? E aí nós separamos tudo que tem incógnita de um lado e tudo que tem número do outro lado. E aí nós vamos ter, então, 5y igual a 27 mais 3 é 30. E aí, passando o 5 do outro lado da igualdade com a operação inversa de divisão, nós temos que y é igual a 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 é 6. Então, y é igual a 6. E aí encontramos, então, a primeira incógnita, né? O y. Então, agora, basta nós substituirmos esse y igual a 6 na segunda equação. Vamos substituir na segunda. A segunda é x menos y igual a 27. Vamos lá, então. Nós temos x menos y igual a 27. Então, vai ficar x menos y igual a 6. Então, menos 6 igual a 27. E aí, nós temos que passar o 6 para o outro lado da igualdade, né, com a operação inversa, que vai ficar x igual a 27, que já está aqui desse lado, menos 6 passa para o outro lado como mais 6. E aí, 27 mais 6 é 33. Então, x é igual a 33. Então, lá em cima, nós dizemos que, ó, como nós não sabíamos a idade nem de Pedro nem de Marta, né, de início, então, a idade de Pedro era x e a de Marta era y. Então, y e x são os valores de x igual a 33 e y igual a 6. Então, portanto, Pedro tem 33 anos e Marta tem 6 anos de idade. Beleza? Tendo dúvida, é só perguntar, hein? Continuando, então, na questão 3. Questão 3 diz o seguinte. Em um quadro, estão desenhados triângulos e quadrados, totalizando 35 figuras. Então, num quadro estão desenhados vários triângulos e vários quadrados, e o total de figuras é 35. E 125 lados. Então, se nós somarmos, né, todos os lados dessas 35 figuras, nós vamos ter um total de 125 lados de figuras. Determine a quantidade de triângulos e de quadrados desenhados nesse quadro. Então, ele quer saber a quantidade de triângulos e a quantidade de quadrados que foram desenhados nesse quadro. Então, como nós não sabemos, né, essa quantidade, vamos chamar a quantidade de triângulos desenhados de x e a quantidade de quadrados desenhados de y. Então, logo, ó,
a quantidade de triângulos e quadrados no total é 35, né? 35 figuras lá que são desenhadas. Então, nós temos que a quantidade de triângulos, que é x, mais a quantidade de quadrados, que é y, é igual a 35, certo? Ok. E aí, ó, observe que o triângulo, ele tem 3 lados, né? E o quadrado tem 4 lados. E a soma, né, de todos os lados dessas 35 figuras, o problema diz que é 125. Então, nós temos lá 35 figuras desenhadas e 125 lados, né, totalizando os lados aí dessas figuras. Então, como que nós podemos expressar aí essa informação, essa frase? Podemos expressar essa frase aí como uma expressão algébrica, como uma equação, né? E ficaria, então, se x é a quantidade de triângulos e cada triângulo tem 3 lados, então nós podemos dizer 3x. Se y é a quantidade de quadrados e 4 é a quantidade de lados que cada quadrado tem, então nós podemos dizer 4y. Então, o total de lados aqui de x, sendo que x é a quantidade de triângulos e cada um tem 3 lados, e a quantidade de quadrados, que é y, cada um contendo 4 lados, isso dá um total de 125 lados, como disse o próprio problema. E aí, então, nós temos essas duas equações, ó. Então, basta montarmos o sistema. E aí, ficaria assim, ó, a primeira equação, x mais y igual a 35, e a segunda, 3x mais 4y igual a 125. Não tem uma ordem, tá? Poderia ser x mais y igual a 35 embaixo e 3x mais 4y igual a 125 em cima. Não tem problema. E aí, agora, então, nós vamos usar o método da substituição para encontrar esses valores aí de x e y, ou seja, para encontrar a quantidade de quadrados e a quantidade de triângulos que foram desenhados. Porque nós só sabemos que o total é 35, mas não sabemos a quantidade de cada figura, né? Então, aí, ó, vamos isolar x na primeira equação. A primeira equação é x mais y igual a 35. Se nós isolarmos o x, nós vamos ter x igual a 35, passo o y para o outro lado da igualdade com sinal inverso, né, de subtração. E aí, então, agora nós podemos substituir x igual a 35 menos y na segunda equação. A segunda equação é 3x mais 4y igual a 125, né? Se nós colocarmos aqui no lugar desse x aqui, colocarmos o valor de x que nós isolamos, ó, 35 menos y, nós vamos ter 3, né? Que multiplica o x, que é 35 menos y, que acabamos de encontrar isolando, mais 4y igual a 125. E aí, fazendo aí a multiplicação, ó, chuveirinho, 3 vezes 35 é 105, menos 3 vezes y, 3y. E aí, continua o restante, né? Mais 4y igual a 125. E aí, ó, vamos já ver o que nós temos que operar aqui, ó. Menos 3y mais 4y. Nós já podemos fazer essa operação. Isso vai dar 1y, né? Porque é 4y menos 3y. Isso dá y. Do outro lado da igualdade, nós temos o 125, que continua do outro lado, e passamos o 105 para o outro lado da igualdade com operação inversa de subtração. Vai ficar menos 105. E aí nós temos, então, y igual a 125 menos 105 é igual a 20. Então, y é igual a 20. Encontramos o valor de y aí. Então, agora, para acharmos o x, basta substituir y igual a 20 na primeira equação, ou na segunda, tanto faz. Você que escolhe. A primeira equação é x mais y igual a 35. X, então, mais, qual que é o valor de y que encontramos? É 20, igual a 35. E aí, isolando o x aqui, vamos ter x igual ao 35, que já está, né, do outro lado da igualdade,
passo mais 20 para o outro lado da igualdade com a operação inversa, menos 20. 35 menos 20 é 15. Então, x é igual a 15. Então, nós encontramos aí os valores de y e de x. Então, se o valor de x, né, x era a quantidade de triângulos e y era a quantidade de quadrados que nós determinamos, então, portanto, né, a resposta aí para o nosso problema é: desenhou-se no quadro, né, 15 triângulos e 20 quadrados. Essa é a solução para o problema. Alguma pergunta? Não. Então, tá bom. Vamos continuar. Indo aí para o exercício 4, nós temos o seguinte. Um terreno em formato retangular possui perímetro medindo 200 metros. Quais as dimensões desse terreno, sabendo que a medida de um de seus lados excede a medida do outro lado em 30 metros? Excede significa é maior, né, que a medida do outro lado em 30 metros. Então, nós temos aí, ó, um terreno que tem o formato de um retângulo, certo? E aí, esse terreno tem um perímetro, lógico. O perímetro, o que é o perímetro? É a soma das medidas dos lados do retângulo, né? Que nesse caso é um retângulo. Então, é a soma das medidas dos lados da figura. Então, o perímetro desse retângulo, desse terreno retangular, é 200 metros. O lado maior, nós não sabemos. Vamos chamar, então, de x, porque o retângulo ele não tem os 4 lados iguais. Ele tem um lado, ele é maior do que o outro. Então, 2 lados, no caso, tem a mesma medida e os outros 2 a mesma medida, né? 2 a 2. Então, o lado maior vamos chamar de x. E os lados menores, né? O lado menor vamos chamar de y. O perímetro é a soma dessas medidas. Então, x mais x, que são 2 lados, os 2 lados maiores, mais y mais y, que são os outros 2 lados menores, essas medidas aí tudo é igual a 200 metros. Podemos simplificar essa expressão como x mais x, 2x, y mais y, 2y, igual a 200. Então, encontramos aí uma primeira equação. Só que o problema ele traz mais informações, então precisamos usar todas as informações que o problema traz. Vamos ver quais são as outras informações. Ele diz que a medida de um de seus lados é maior, né, do que a medida do outro lado em 30 metros. Ou seja, então eu tenho um lado lá, mais 30, que é igual ao outro lado. Ou seja, a medida de um lado excede, a medida do lado x excede a medida do lado y, é maior do que a medida do lado y em 30 metros. Então, podemos expressar essa frase como x mais 30 igual a y, certo? E aí, então, arrumando essa equação aí, né, passando o y para o outro lado, nós temos, só para deixar tudo certinho, que é incógnita de um lado e o que é número do outro. Ficaria x, passo y para o outro lado da igualdade como menos y, e passo 30 para o outro lado da igualdade como menos 30. E aí nós temos aí essa expressão. Poderia ter deixado essa aqui também, não tem problema nenhum. Então tá, agora, então basta montar o nosso sistema com as duas equações aí que nós encontramos. A primeira equação que encontramos lá era 2x mais 2y igual a 200. E a segunda é essa, né? X menos y igual a menos 30. E aí, para resolver, né, esse sistema, nós vamos usar o método da adição. E aí, o que eu pensei? Que observei que a gente pode multiplicar a segunda equação toda por menos 2. Ó, se nós multiplicarmos toda essa segunda equação aqui, ó, x menos y igual a menos 30. Se nós multiplicarmos ela inteira por menos 2, observem que aqui nós vamos ter um menos 2x.
e aqui em cima nós temos um mais 2x. E aí vamos poder cancelar esses dois, e aí somar, na hora de somar essas duas equações vai ser muito mais fácil. Então, se nós multiplicarmos toda essa segunda equação por menos 2, nós vamos ter o quê? Fazendo o chuveirinho aí, né? Menos 2 vezes x, menos 2x. Opa, apareceu um menos 2x aqui, posso cancelar. Menos 2 vezes menos y é mais 2y, porque menos vezes menos dá mais. E 2 vezes y é 2y. E menos 2 vezes menos 30, menos vezes menos é mais, e 2 vezes 30 é 60. Cancelando, então, aqui, ó, 2x com menos 2x, o que vai sobrar aqui desse lado da igualdade? Vai sobrar um 2y mais 2y. Então, a gente coloca aqui 2y mais 2y. Do outro lado da igualdade, vai sobrar o 200 mais 60. Então, o que nós vamos ter aqui? 2y mais 2y, 4y. 200 mais 60, 260. Cauã, quer perguntar alguma coisa? Sim, eu só não entendi esse do 2 aí, ó. Aonde? Multiplicar aqui por menos isso, 2? Essa parte mesmo. Tá. Então, ó, eu resolvi aqui usar o método da adição, certo? No método da adição, o que a gente faz? A gente soma aqui, ó, essa primeira equação com essa segunda. Então, o que é x em cima com o que é x embaixo, a gente soma. O que é y em cima com o que é y embaixo, a gente soma. E o que é número do outro lado da igualdade com o que é número, a gente soma e coloca o resultado. Passa um traço, coloca o resultado embaixo. Só que eu observei que quando eu for somar 2x com x, eu vou ter 3x, né? E aí eu não vou conseguir assim, eu tenho que, no método da adição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sumir com uma das duas incógnitas. Esse é o objetivo do método da adição, porque aí eu vou conseguir somar as duas equações. Então, eu resolvi sumir aqui com o x. Vou sumir com o x. Poderia resolver sumir com o y, certo? Então, eu preciso sumir com uma das duas incógnitas para eu conseguir encontrar o valor da outra que vai restar, né? Que eu não vou sumir com ela. E aí depois eu posso fazer substituição. Então, ó, eu observei que se eu multiplicar toda essa equação aqui, ó, por menos 2, o que vai acontecer? Eu vou obter aqui menos 2 vezes x, eu vou obter menos 2x. E aí, ó, eu vou poder cancelar o menos 2x que eu vou ter aqui embaixo com esse 2x que eu vou ter aqui em cima, porque 2x menos 2x é 0. E aí eu consigo sumir com o x dessa equação. Sumo com ele. E aí vai sobrar só y e número para mim na equação. Ó, para você ver. Multipliquei aqui tudo por menos 2. Aí eu obtive menos 2x embaixo, mais 2y embaixo, igual a 60. Fiz a multiplicação aqui, ó, chuveirinho. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos y, mais 2y. E menos 2 vezes menos 30, mais 60. E aí, eu obtive essa equação aqui, ó, menos 2x mais 2y igual a 60. Aí, ó, eu posso cancelar 2x com menos 2x, é o que eu queria chegar nesse ponto. Fazer com que eu tivesse um número aqui acompanhando o x que dava para eu cancelar, porque 2x menos 2x é 0. E aí, ó, aqui não vai aparecer mais x, vai aparecer só y e número. E aí eu consigo isolar o y e encontrar o valor dele. E aí, cancelando aqui 2x com menos 2x, vai dar 0. O que vai sobrar? 2y mais 2y. Coloquei aqui. 200 mais 60. Coloquei aqui. Aí, eu somo 2y mais 2y, 4y. Somo 200 mais 60, 260. E aí, eu consigo achar o valor do y. Ó. Y é igual a 260 dividido por 4. Passo esse 4 aqui para o outro lado da igualdade, com operação inversa de divisão. Observe que eu sumi com o x. Aqui não tem x. Ô, Frank. Oi? Oi, só uma pergunta. Essa aula aqui é para todos os 8º ano?
Para todos os oitavos. Então eu vou estar enviando no grupo de ciência também, que tem todos os oitavos. Achei que era só oitavo 13. Não, todo mundo. Pode continuar a aula. Tá, joia. Então tá, continuando. Aí encontramos, y igual a 260 dividido por 4. Isso nos dá 65. Então, y é igual a 65. Encontramos aí o valor de y. E agora, né, para nós encontrarmos o valor de x, basta substituirmos esse y aí que acabamos de encontrar na primeira equação. A primeira equação é 2x mais 2y igual a 200. Então, vai ficar 2x mais 2, que multiplica y, né, que é 65, igual a 200. Isso vai nos dar 2x mais 2 vezes 65 é 130, igual a 200. Aí, vamos ter 2x igual. Vamos passar esse 130 para o outro lado da igualdade, como menos 130, e aí nós vamos ter o 2x ali isolado. Então, vai ficar 2x igual a 200 menos 130. E aí, nós vamos ter 2x igual a 70, pois 200 menos 130 é 70. E aí, passando o 2 dividindo para o outro lado da igualdade, nós vamos ter x igual a 70 dividido por 2. Isso nos dá x igual a 35. Então, o valor de x é 35. E aí, o problema era o seguinte... Só para relembrar, era um terreno, né, em formato retangular, ele tinha um perímetro de 200 metros, e aí a pergunta era quais as dimensões desse terreno. Então, ele queria saber as dimensões, né, quais o valor da medida dos lados desse terreno. Então, eu encontrei que as dimensões, né, desse terreno, as medidas dos lados são 35 metros e 65 metros. É o valor das medidas dos lados desse terreno retangular. Beleza? Agora nós vamos para a questão número 5. Ela diz o seguinte: em um estacionamento, há um total de 32 veículos entre carros e motos. Determine a quantidade de carros e de motos que estão nesse estacionamento, sabendo que eles somam 88 pneus. Nossa, misturou carro com moto e pneu, né? Confundiu tudo. Tá, é só a gente ir com calma, ó. Então, ele diz que o estacionamento há 32 veículos no total, entre carros e motos. Eu não sei quantos carros tem e quantas motos tem. E ele quer exatamente isso, ele quer que nós determinemos a quantidade de carros e motos que estão nesse estacionamento. E ele deu uma outra informação de que todos esses carros e todas essas motos, né, esses 32 veículos no total, se for contar os pneus de todos eles, dá um total de 88 pneus. Ok. Então, ó, vamos chamar a quantidade de carros de X, que nós não sabemos e queremos encontrar, e a quantidade de motos de Y, que nós também queremos encontrar. Ok. Então, ó, considerando que um carro tem 4 pneus e uma moto tem 2 pneus, então nós temos o seguinte, ó. O carro, a quantidade de carros, nós determinamos que é X. Então, cada carro tem 4 pneus. 4x, então. A quantidade de motos, nós determinamos que é Y. E cada moto tem 2 pneus. Então, 2 vezes Y. 2 pneus vezes Y, que é a quantidade de motos. Ok. Isso dá um total de 88 pneus, que foi o que o exercício nos disse, né? A quantidade de pneus dos carros mais a quantidade de pneus das motos dá um total de 88 pneus. Ok. E aí, pelo problema, nós temos que a soma de carros e a soma de motos é 32. O problema disse isso para nós. Portanto, nós temos aí como montar o nosso sistema. Temos duas equações. Ó, X, que é a quantidade de carros, mais Y, que é a quantidade de motos, é igual a 32 veículos no total, dentro do estacionamento. E a segunda equação que nós encontramos ali, referente à quantidade de pneus.
4 pneus que tem no carro, né? Que X é a quantidade de carros, mais 2 pneus que tem em cada moto, né? E Y é a quantidade de motos que nós temos no estacionamento. É igual a 88 pneus. Então, nós temos aí um sistema, e para encontrarmos a quantidade de carros, que é X, e a quantidade de motos, que é Y, basta resolvermos o sistema. Aqui eu utilizei o método da substituição. E aí, na substituição, o que nós temos que fazer primeiro? Isolar uma das duas incógnitas, ou X ou Y. Eu resolvi isolar X lá na primeira equação. A primeira equação é X mais Y igual a 32. Então, X mais Y igual a 32. Isolando o X, nós vamos ter X igual a 32, passa o Y para o outro lado da igualdade como menos Y. Então, teremos X igual a 32 menos Y. E agora, nós vamos substituir, né, essa equação, X igual a 32 menos Y, na segunda equação. Qual que é a segunda equação? É 4x mais 2y igual a 88 pneus, né? Então, 4x mais 2y igual a 88. Vamos substituir aqui nesse x o valor que encontramos quando isolamos x, 32 menos y. Então, nós teremos, 4 que multiplica 32 menos y mais 2y igual a 88. Ok. Agora, vamos fazer o chuveirinho aqui, 4 vezes 32 é igual a 128. 4 vezes menos y é igual a menos 4y. Mais 2y igual a 88. Aí, ok. Observe que nós já podemos aqui operar o que é y e o que é número. Então, menos 4y mais 2y é igual a menos 2y. Certo? Conserva o sinal do maior, que é o menos 4y, e de 4y tiramos 2y. Então, resta menos 2y. Igual a 88, que já está desse lado da igualdade, menos 128. Passei lá esse 128 positivo para o outro lado da igualdade como menos 128. Então, nós temos aqui menos 2y igual a... Quanto que é 88 menos 128? É menos 40. Eu conservo o sinal negativo, né, que é do maior valor, e do maior valor eu tiro o menor, que é 88. Resta, então, menos 40. E aí, eu resolvi multiplicar toda essa equação, né, menos 2y igual a menos 40 por menos 1, para a gente obter aí tudo positivo, para facilitar a nossa vida. Então, multiplicando aí menos 1 por menos 2y, teremos 2y. Menos 1 vezes menos 40, teremos 40. E aí ficou tudo positivo, é mais fácil de operar. E aí, agora nós podemos passar esse 2 para o outro lado da igualdade com operação inversa, né, de divisão, para isolar o y e encontrarmos o valor de y. E nós vamos ter y igual a 40 dividido por 2. 40 por 2 é 20, portanto, o y é igual a 20. Então, encontramos aí primeiro o valor de y. Então, agora, basta nós substituirmos, né, o valor de y encontrado em uma das duas equações do sistema para encontrar o valor de x, como nós sempre estamos fazendo. Então, vamos substituir na primeira equação. Qual que é a primeira equação? É x mais y igual a 32. Então, vamos substituir y igual a 20. Nós vamos ter x mais 20 igual a 32. Isolando o x, teremos x igual a 32, passa o 20 para o outro lado da igualdade como menos 20. Sinal inverso, operação inversa. 32 menos 20 é 12. Então, x é igual a 12. E aí, nós encontramos, né, o valor de y, que é 20, e x, que é 12. E aí, só para a gente relembrar o que o problema está falando, ele fala do estacionamento, o total de veículos que tem lá, e ele quer saber qual que é a quantidade de motos, que nós chamamos de x, e qual que é a quantidade de carros, que nós chamamos de x, e qual que é a quantidade de motos, que nós chamamos de y. E aí, nós temos... Opa, me perdi aqui. Portanto, então, né, a resposta aí para a nossa questão é: o número de carros no estacionamento é 12 e o número de motos no estacionamento é 20.
Então, tem mais motos do que carro aí nesse estacionamento, né? Agora, vamos para a última questão, que é a número 6. Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, beleza, eu vou continuar. Na questão 6, nós temos o seguinte. Vivi está brincando de tiro ao alvo. Ela ganha 5 pontos a cada tiro acertado no alvo e perde 3 pontos a cada tiro errado no alvo. Então, se ela acertou, ela ganha 5 pontos. Se ela errou o alvo, ela perde 3 pontos. Até o momento, ela já deu 20 tiros e ganhou 68 pontos. Quantos tiros ela acertou e quantos tiros ela errou até o momento? Então, ok. A informação que nós temos é que ela ganha 5 pontos quando ela acerta o alvo, que ela perde 3 pontos quando ela erra o alvo. E aí ele quer saber, até o momento, né, quantos tiros ela acertou e quantos tiros ela errou. Então, vamos chamar de X a quantidade de tiros acertados e Y a quantidade de tiros que foram errados, né, que ela errou. Porque nós não sabemos esses valores e é justamente isso que nós queremos encontrar. E aí o problema, ele informa que até que o total de tiros dados por ela até o momento é 20. Então, até um certo momento considerado, ela deu 20 tiros. Logo, a quantidade de tiros acertados, que é X, mais a quantidade de tiros errados, que é Y, é igual a 20. Então, até o momento, ela deu 20 tiros, contando os que ela acertou e os que ela errou. Ela deu um total de 20 tiros até o momento. Tá. Outra informação que o problema traz. Como ela já ganhou, né, até esse momento, 68 pontos nesses 20 tiros aí que ela deu, então nós temos que cada vez que ela acerta, ela ganha 5 pontos, né, vezes X, então, que é a quantidade de acertos. Mas, cada vez que ela erra, ela perde 3 pontos vezes Y, que é a quantidade de erros. Isso é igual a 68. Alguém disse alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Quem falou aí, gente? Ela errou 9 tiros. Os que acertou, vocês fez a conta. Ah, tá. Não sei quem falou, mas acho que já tá dando a resposta, isso? Já cantou a pedra. Nossa! Calma. Calma aí, vamos fazer a conta primeiro. Vamos confirmar isso. Beleza, professor. Pode falar. Quem é você? Eu sou o João. Ô, João, beleza? Beleza. Seja bem-vindo, meu amigo. Tá com pressa. Então, vamos lá, gente. Continuar aí. Para ver se o João, ele acertou isso aí nisso que ele disse. Então, e aí nós temos, então, essa segunda equação aí, né, que é 5x mais 3y igual a 68, representando aí a quantidade de pontos que ela fez. E na primeira equação, apresentando a quantidade de tiros que ela deu. E aí temos como montar o nosso sistema com as duas equações, x mais y igual a 20, 5x mais 3y igual a 68. Então, para encontrarmos o valor de x e y, basta utilizarmos um dos dois métodos ao resolver o sistema. Vou usar aqui o método da adição, que eu achei melhor. Então, aí, o que eu pensei, né? O que eu observei? Que para usar o método da adição, nós precisamos multiplicar a primeira equação por menos 5. E aí, assim, nós vamos obter aí um menos 5x e um 5x na equação de baixo e vamos poder somar as duas equações, vamos poder cancelar esses valores, ó. Então, se eu multiplicar a primeira equação por menos 5, o que eu vou ter, ó? Menos 5 vezes x vai dar menos 5x, resultado aqui embaixo.
menos 5 vezes y, fazendo aí o chuveirinho, né? Menos 5y. Menos 5 vezes 20 dá menos 100. E aí nós obtemos, então, essa equação aí na primeira equação, ó, menos 5x menos 5y igual a menos 100. Observe que em cima e embaixo agora eu tenho valores que eu posso cancelar, porque 5x menos 5x é zero. E aí eu consigo sumir com a incógnita x, vou ter só a incógnita y e vou conseguir isolar o y para achar o valor dele. Porque enquanto na minha equação eu tiver duas incógnitas, eu não vou conseguir encontrar o valor delas se eu não conseguir ali uma substituição, se eu não manipular a minha equação, a minha expressão algébrica. E aí, então, desse lado da igualdade, sobrou um menos 5y e um mais 3y. Então, colocamos aqui igual menos 100 mais 68. Colocamos aqui deste lado. E aí, fazendo a operação, nós temos menos 5y mais 3y, conserva o sinal do maior, né? Que é o 5y. E de 5y nós tiramos 3y. Sobra, então, menos 2y. Igual menos 100 mais 68, conserva o sinal do maior, que é o 100, né? O negativo. E de 100 nós tiramos 68. O resultado dá menos 32. E aí, ó, como toda essa expressão está negativa, eu resolvi multiplicar toda ela por menos 1 para obter uma expressão totalmente positiva e ficar mais fácil de eu operar. E aí, ó, fazendo chuveirinho, menos 1 vezes menos 2y é igual a 2y. Menos 1 vezes menos 32 é igual a 32. Obtive aí essa expressão positiva. Agora fica mais fácil de fazer as operações, continuar as operações. Passando 2 para o outro lado da igualdade, nós vamos ter y igual a 32 dividido por 2. O 2 está multiplicando aqui, ele passa dividindo. E 32 dividido por 2 é 16, portanto, y é igual a 16. Então, encontramos aí o valor de y. E agora, para encontrarmos o valor de x, basta substituirmos y igual a 16 em uma das duas equações do sistema. Resolvi substituir na primeira. A primeira equação é x mais y igual a 20. Substituindo, então, y igual a 16, nós vamos ter x mais 16 igual a 20. E aí, nós vamos ter x igual a 20, que já está do outro lado da igualdade, menos 16, né, que passa negativo aí para esse lado. E vamos ter, portanto, 20 menos 16 igual a 4. X, então, será igual a 4. E aí, qual que é a pergunta, né? Encontramos já os valores de x e y. Então, o que o exercício pede? Então, ele pede quantos tiros ela acertou e quantos tiros ela errou até o momento. Então, o Vivi acertou 4 alvos, né? 4 tiros, e errou 16. Então, esse foi o resultado para ela. E essa foi a nossa o nosso último exercício, o exercício número 6. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Eu não. Eu também não. Ah, que ótimo. Bom, então... Oi? Aproveitem agora. Aproveita. Agora é o último momento. Aproveita para tirar dúvida. Não, já... Tudo certo. Tudo certo. Então, tá bom. Olha. Ô, Frank, parece que aumentou. Durante a explicação da Amanda foi entrando e saindo gente Eu aí. vi que entrou 6, né? Entrou 6 pessoas. Eu acho que devido ao problema de internet, eles acabam saindo. Entendi. Será que ajudou? Mas muitos entraram, viram o que está acontecendo. Será que o link que eu coloquei lá ajudou alguma coisa? Com certeza. Ajudou sim, ué. Mas entrou
Acho que entrou ninguém até agora. Entrou só esse rapaz e mais 3, né? No meio da aula. É. Uns 3 ou 4 foram entrando. 3. Eu vi. Mas apareceu alguns mais. Eu vi que apareceu 6 pra mim aqui. Numa hora. É. Acabou a aula já? Isso mesmo. Acabou. Então. Pessoal, gostaria de agradecer a participação de vocês. Eu tentei fazer essas aulas lá no começo, mas como não aparecia, no começo apareceu 3, 4, depois parou, eu ficava aqui sozinho, tinha dias, não aparecia ninguém. Aí foi aonde eu resolvi parar com essas aulas e fazer a gravação do vídeo de correção, tá? Então, os vídeos de correção que eu estava fazendo especialmente para vocês, para poder suprir essa falta, né, das explicações, para tentar ajudar vocês de alguma forma. Aí depois a Amanda entrou com a sua participação, né, foi corrigindo algumas atividades, e ela se prontificou a estar fazendo essas aulas para corrigir esse último PET, para poder estar entrando em contato com vocês. Eu quero agradecer a Amanda também, pela sua disponibilidade, né, e força de vontade de querer estar ajudando vocês aí. Então, muito obrigado, viu, Amanda? Ela não era nem para estar fazendo isso, porque o estágio dela já até acabou. E eu gostaria de desejar uma Feliz Natal. Eu que agradeço, Frank, a oportunidade de ter feito alguma coisa, algum trabalho com eles. Para mim foi muito bom, muito produtivo, porque se não fosse isso, eu não ia ter noção do que é ser um professor na pandemia também, né? Passar um pouquinho disso. Eu sei o que é ser um aluno na pandemia. É muito triste, é de chorar. Mas ser um professor, olha, eu acho que é até bem mais difícil. Porque a gente, sendo aluno, a gente tem tantas oportunidades aí de acesso ao conhecimento, ao conteúdo, e a gente ainda manda muito melhor que os professores nisso, porque a gente está mais conectado, né? A gente é de uma geração diferente. Então, para o professor ainda é mais difícil. Então, eu que agradeço a oportunidade. E é isso, eu fiquei muito feliz por esse PET 7, eu acho que foi o mais interessante para mim, apesar que as videoaulas também foram, né, com certeza. Mas apanhei muito nas videoaulas, nossa Deus. Mas graças a Deus deu tudo certo. E eu agradeço quem participou, principalmente o Cauã, né, que veio desde o início, foi fiel, continue assim. Aos outros também, tá, gente? Quem apareceu aí, continue assim, porque a gente só consegue as coisas mesmo estudando hoje em dia, né? Infelizmente, não tem outro caminho para melhorar a nossa vida, melhorar a vida dos que estão com a gente tem que estudar, né? E estudar, depois que a gente aprende como que estuda de verdade, né, que a gente toma o gosto e a gente vê que estudar é bom demais. Então é isso aí. Obrigada. E se precisar de mim em algum momento, né, estou aqui. Ô, Frank. Oi. Essa aula é a última do ano? Essa é a última do ano. Em janeiro vai ter? Em janeiro nós voltamos aí para fazer a do PET final. Sim. Vai ter aula presencial ano que vem, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Não sabemos ainda, Pedro. Tudo uma incógnita. Inclusive, eles estão fazendo uma pesquisa aí no Facebook, tem uns links lá, não sei se vocês já viram. Não vi, não. Uma pesquisa popular que a Secretaria de Estado de Educação está fazendo para consultar a população, para saber essa questão da volta às aulas, o que acha. Mas se tiver o corona ainda não adianta nada. Eu acho que enquanto não tiver a vacina, enquanto nós não tomarmos a vacina, eu acho difícil voltar, viu? É verdade. Mas vai prejudicar bastante nós, né? Acho vai. Que não, Só por causa do tanto de atividade. Mas
Não, eu digo isso porque na aula a gente tem, né, para tirar dúvidas toda hora. Assim não tem como você fazer PET. Entendeu? Meio difícil, entendeu? Como que a gente vai saber se a gente passou, se a gente reprovou? Só depois do dia 22 de janeiro, Pedro. Tá bom. Mas eu acho que aí a gente vai fazer o levantamento e soltar os resultados. Como que vai ser esse levantamento? Tipo... Então, nós vamos ver se o aluno entregou os PET, né? O PET avaliativo. Tem que dar... Eu não tô entendendo como vai funcionar o PET. O PET, Professor, cada pessoa vai mandar o dele, né? Professor, tem que levar os PET lá na escola ou não? Ixi. Travou a internet dele, né? Travou. Mas eu acho que é difícil alguém reprovar esse ano. O aluno que só acho que sabe. Pode falar. Não tá entregando nada e vai ser considerado desistente. Eu tô fazendo. Eu tenho uma... eu já fiz uns 50, por aí. Não sei, cara, eu tô confuso. Tem que entregar todos, viu, Pedro? Tem que colocar em dia tudo certinho. Sim. Porque senão não dá o índice lá e vai arrumar problema. Você levar os PET na escola? Não, o PET na escola é só para quem tá... para quem não entrega as atividades para o professor. Não tem internet. Para quem não tem internet e não está entregando... Então, o que vale mesmo é só a entrega pelo WhatsApp, né? Isso. Se você entregou pelo WhatsApp ou lá pelo Google Sala de Aula para mim, tá ok. Não precisa levar lá na escola, não. Uhum. A não ser que tenha alguma disciplina aí que você não tenha conseguido enviar para o professor. Aí você deixa o PET lá. Tem umas matérias que eu tô fazendo, aí eu não tô conseguindo, eu deixo um pouco mais para trás, aí depois eu volto nela. Eu não tô deixando de fazer, não. Eu não gosto de mandar para Valkyrie de arte. Então, aí a Valkyrie eu acho que é por e-mail que tem que mandar para ela as fotos. Ela não tem grupo no WhatsApp, né? Não, ela é por e-mail. Agora, se você... Oi, pode falar. Na última aula em janeiro, tem como você revisar um dia antes, porque você avisou hoje, foi 1h da tarde, foi tudo em cima da hora, eu tive que sair, voltei, cheguei 10 minutos antes das 3. Aí, se você avisasse por um dia antes seria melhor, entendeu? Beleza. É que eu já tinha deixado agendado, né? Deixou agendado? Eu não vi. Mas é melhor você avisar. Melhor avisar um dia antes. Tá, eu aviso antes. Aí você ajuda, você vai me ajudar pra caramba, viu? Tranquilo, pode deixar que eu faço isso. Aí se você quiser também me enviar o link no dia da aula, eu consigo enviar aqui para os WhatsApp aqui da turma. Beleza, tranquilo, vou fazer isso. Falou aí pra vocês então, tchau. Falou, tchau, Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal aí pra vocês, certo? Obrigado pela aula, obrigado por tudo. Hein? Obrigada a vocês. Feliz Natal. Tchau. Feliz Natal, feliz ano novo. Uhul. 2021 seja melhor pra nós, né? Né? Tá difícil. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim lá no WhatsApp lá que eu respondo, beleza? Falou, Frank. Valeu, tchau. Falou, senhor. Tchau. Falou, tchau.